Olá, queridos amigas do canal. Hoje vamos mergulhar em mais uma questão fundamental de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos falar sobre a pergunta 67, que nos traz uma reflexão profunda sobre a vitalidade, o corpo físico e o agente vital. Se você já se perguntou como a vida se manifesta e como o corpo e a energia vital se conectam, este vídeo é para você. Fique até o final e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdos como esse. O que é a vitalidade? Para começar, vamos entender a questão central. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou ela surge apenas com o funcionamento dos órgãos? Kardec perguntou isso aos espíritos, e a resposta é clara. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Isso quer dizer que o agente vital por si só, sem a matéria, não gera vida. É preciso haver uma união entre os dois para que a vida se manifeste. Aqui podemos pensar no agente vital como uma espécie de fluido ou energia que precisa do corpo para se transformar em vitalidade, em vida como a conhecemos. Sem essa união, o agente vital permanece em estado latente, ou seja, ele existe, mas não age, como se estivesse esperando para ser ativado. O estado latente do agente vital. Essa ideia do estado latente é muito interessante. Kardec aprofunda a questão perguntando se podemos dizer que a vitalidade está adormecida quando o agente vital não está ligado ao corpo. E os espíritos respondem: sim, exatamente isso. Isso reforça a ideia de que o agente vital só se transforma em vida ao se unir com o corpo físico. Sozinho ele é uma força em potencial, mas é na união com a matéria que ele se manifesta de verdade. É como se fosse uma chama que precisa do combustível certo para acender. O corpo como mecanismo. Os espíritos nos trazem uma metáfora incrível. O conjunto dos órgãos é como uma máquina que precisa do estímulo do princípio vital para funcionar. Ou seja, o corpo físico é como um mecanismo composto de várias partes, mas que por si só não tem vida. Apenas quando o agente vital entra em cena, essa máquina começa a funcionar. Isso nos faz lembrar que sem essa força motriz, o corpo não passa de matéria inerte. O princípio vital é o que dá movimento, animação e funcionalidade aos órgãos, como a digestão, a circulação do sangue e a respiração. A interdependência entre agente vital e órgãos. Agora vem uma parte fascinante, a interação entre o agente vital e os órgãos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos a funcionar, os órgãos, por sua vez, ajudam a manter e a intensificar a atividade do agente vital. A metáfora usada pelos espíritos é simples, mas poderosa. É como o atrito que gera calor. Assim como esfregar duas superfícies gera energia térmica, a interação entre o corpo e o princípio vital mantém a vida. Ou seja, o agente vital precisa do corpo e o corpo precisa do agente vital. É uma relação de mútua dependência, um ciclo contínuo que sustenta a vida. E se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais sobre espiritualidade e doutrina espírita, aproveita agora e clica no botão de se inscrever. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui no canal. A união que gera a vida. No fim das contas, o que aprendemos com a pergunta 67 é que a vida, do ponto de vista espírita, é o resultado dessa união entre o corpo e o agente vital. Sem essa união, não existe vitalidade. O corpo sozinho não pode gerar vida, e o agente vital, sem a matéria, permanece em estado latente, sem ação. Portanto, a vitalidade não é uma característica fixa do agente vital.
Ela surge e se desenvolve a partir do momento em que esse agente se une à matéria física, criando o que chamamos de vida orgânica. Essa explicação dos espíritos nos convida a refletir profundamente sobre a natureza da vida e como ela depende de forças além do mundo material. O princípio vital é a força que anima a matéria, e sem ele, o corpo é apenas matéria inerte, sem vida ou movimento. Espero que essa análise tenha ajudado você a entender melhor essa questão tão importante e reveladora de O Livro dos Espíritos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos juntos continuar essa jornada de aprendizado e evolução espiritual. Até a próxima, e que a luz e a paz estejam sempre com você. Assim seja.